Sim, Dos Little Não, Pony. exato, do My Little Do meu Pony. pequeno pônei. Exatamente. Sim. E a Prudência Passinhos? Recordas-te? Lembro-me, querido. O Tomás era assim uma coisa mais meninos. Temos de... Não, mas pronto, esse é mais o meu registro, não é? Lúcia Nanami, de Mermaid Melody, avó detetive, Wanda de Padrinhos Mágicos, Tiana. A lista é longa, com quase 30 anos de carreira, entre personagens, aberturas de desenhos animados. Ana Vieira está no ouvido e no imaginário de muitos que cresceram a escutá-la. O meu nome é Tomás Delfim. Era uma voz. Se tens até 35 anos, subscreve já a versão digital do Expresso com 50% de desconto e oferecemos-te bilhetes para o cinema. Mas há mais. Com o upgrade para a subscrição Premium também a um preço especial, passas a ter acesso total ao The New York Times e aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias. Sabe mais em expresso.pt/subscrever. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Ana. Obrigado, Olá. antes de mais, por teres aceitado o meu convite. É um gosto estar aqui. Em 1997, reza a lenda que foste parar ao mundo das dobragens por ordem do acaso. Sim, Como é que esse acaso se deu? Foi um bom acaso? foi... Hoje em dia, cada vez, dia após dia, vai sendo ainda melhor acaso na minha vida. Bom Porque sinal. senão, sim, provavelmente estaria a fazer outra coisa, não sei. Eu desconhecia, eu adorava as vozes dos desenhos animados, não é? Mas desconhecia o que estava por detrás de toda a produção de um desenho animado. Sim. E tenho um amigo meu, e a ele devo ter começado a fazer dobragem, Francisco Fialho, a.k.a. Chicote, meu querido amigo sonoplasta, músico, pessoa maravilhosa, que já, pronto, meu amigo de outros contextos, que trabalhava num estúdio com António Semedo, etc. Ok. E com Henrique Feist, malta toda, Dragon Ball. E Depois, houve uma 97 altura, foi... sim, exato, foi nessa altura, não é? Ok, sim. E então ele trabalhava lá e ele achava que eu teria algum jeito para fazer dobragem. E então chamou-me, pronto, deu o meu nome para eu fazer como é que se diz? Um casting. Que eu faltei ao primeiro. Ainda por cima. Ainda por cima, já nem me lembro em que situação. Ai, desculpa e tal, pronto. E ele, não, mas tu tens mesmo de vir. Isto devia ter passado completamente ao lado. Completamente ao lado. Eu não, se calhar não dei essa importância de vida na altura. E então acabei por ir. E quem me fez o casting foi o António Semedo, que era uma pessoa excepcional, eu adorei. Ele recebeu-me de uma forma carinhosa, aberta, absolutamente queridíssimo. E ele gostou do meu casting, pediu-me para fazer várias coisas. E então fui fazendo, não é? Devagarinho fui, enfim, dominando um bocadinho a linguagem de estúdio, porque há uma linguagem, não é? Com o microfone, com os fones, tudo isso. Vamos agora recuar um pouco. Agora à minha frente tem a Ana Vieira com 7, 8, 9 anos, que se levantava às 6 da manhã e ia esperar pelas 8 da manhã para começar a ver a programação dos desenhos animados ao fim de semana. Totalmente. Como é que desenhos animados é que tu vias? Quais é que são os que tu guardas no teu imaginário? Porque tu, fazendo parte de muitos de outras pessoas, com certeza também tens o teu. Sim, acaba por ser um bocadinho o mesmo universo, não é? As Cidades do Ouro, Les Cités d'Or, foi ótimo para aprender francês. E eu via e gostava muito também dos desenhos animados do Vasco Granja. Nós na altura éramos obrigados, não é, a ver a TV rural e depois estávamos muito ansiosos por assistir àqueles desenhos animados estrangeiros, não é? Estamos a falar em que altura, mais ou menos? Eu vejo desenhos animados desde sempre, sei lá. Ainda vês? Eu gosto de ver desenhos animados, sim. Ok. Devia ver mais os que faço.
porque é bom nós olharmos para o nosso trabalho e fazer ali uma crítica pedagógica a nós próprios. Uhum. Acho que a aprendizagem e a experiência também vão se desenvolvendo mais facilmente se assistirmos ao nosso trabalho. Sim. Mas tenho assistido a algumas coisas e critico bastante. Então, já nessa altura, em criança, começavas, havia todo essa... Tenho a sensação que ainda foi uma coisa que se prolongou até, sei lá, diria até ao início dos anos 2000. Sim. Aquela curiosidade, aquela expectativa para chegar a casa e ver os desenhos animados. Por exemplo, com Dragon Ball acontecia imenso. O mundo, Portugal parava para ver Dragon Ball. E é um sentimento muito infantil num bom sentido de querer chegar a casa e ver aquele desenho animado que estivemos o dia todo à espera para ver. Fui até Ren e Stimpy. Eu adorava o Ren e Stimpy e a dada altura comecei a ver em inglês e não achava tão interessante. Acho que os atores que fizeram Ren e Stimpy fizeram um trabalho incrível. Porque há uma referência, não é? Mas depois nós compomos ali a personagem com uns pozinhos e acaba por às vezes se transformar numa coisa mais interessante do que o original. Lá está, é o bom trabalho da adaptação. Sim, exatamente. Achas que ainda há essa liberdade? Depende dos clientes, acho eu. Também assisto muito a isso a nível da música. Por exemplo, na Disney há um grande rigor em relação a obedecer à referência original. E se calhar noutros produtos, se calhar não há um bocadinho mais dessa liberdade de adaptação. Pois que tu, além das personagens, mas já lá vamos, fizeste muitas músicas também, não só para os filmes, mas genéricos, e é também parte disso que está impressa na memória auditiva das pessoas que cresceram ali nos anos 90, 2000, 2010. E pronto, isto porque até dada altura tu passaste do lado da criança que está a ver televisão para do lado da adulta, pré-adulta, que começou a trabalhar como dobradora. Sim. Essa magia, houve algum quebrar, houve um expandir? Como é que foi essa sensação de atravessar essa fronteira? Eu brincava muito em criança. Ao elástico, etc. Nós brincávamos muito na rua, não é? Na altura. E mesmo em casa, desmontar a aparelhagem, voltar a montar, sei lá, pintar, criatividade, construir uma data de coisas. E eu acho que a dobragem para mim foi uma extensão, porque é através dos jogos e das brincadeiras que as crianças vão aprendendo, não é? Sim. É uma operacionalização da criatividade e dos processos. E eu acho que levei um bocadinho foi um pouco essa extensão que eu levei para a dobragem. É como se eu estivesse a brincar com aquela idade. Por exemplo, se tenho de fazer uma adolescente, eu gosto muito de beber do mundo, do que se está a passar no mundo dos adolescentes do momento. Ok, ainda usas esse método? Sim, tento. Se calhar às vezes não consigo fazer a 100%, mas gosto muito. Os pequenos tiques, para manter ali alguma naturalidade. Acho giro. Sim. Engraçado. E tu tentas tornar ou melhor, transpor esse teu estudo de caso, digamos assim, para absorver a personagem. Como é que fazes para pôr isso na própria voz? Porque tu tens uma voz madura, não é? Já muito composta. Como é que tu tens alguma estratégia para rejuvenescer a voz para esse tipo de personagens mais exigentes a nível de idade? De certa forma, eu, quando era muito miúda, tanto na infância e na adolescência, eu assistia a muitos filmes originais, portanto em inglês, em francês e em italiano. E algumas pessoas, portanto, as minhas referências cinematográficas são muito as que eu utilizo para compor algumas personagens. Por exemplo, a voz que eu utilizo de aquelas professoras um pouco mais chatas e maldosas, tipo, ai, não faça isso, não sei o quê. Eu vou beber muito à Carol Burnett, por exemplo, que era a primeira, aquela senhora do primeiro filme da Annie, que era a vilã de dona do orfanato, que ela fazia vozes incríveis. E eu sempre gostei muito de ouvir as vozes dos atores daquela altura.
nos filmes franceses, nos filmes, e até nos filmes italianos. Eu lembro-me de ver filmes do Fellini e do Pasolini. Por exemplo, Mamma Roma do Pasolini. Eu não tenho a certeza, os entendedores ou as pessoas que realmente têm este conhecimento, mas eu lembro-me de algures, a minha mãe dizer-me que o Pasolini e o Fellini utilizam muito atores amadores também. Portanto, não só, eles misturam atores já com formação com pessoas com características assim, com singularidades. E então eu lembro-me de gostar muito de ouvir aquelas vozes e tentar imitá-las. Ok. Então já tens aí uma... Sim, acho que isso foi um bocadinho a minha escola, essas referências. Portanto, ajudou-me a desenvolver a paleta de vozes. Esse leque, expansão do leque e da maleabilidade da tua voz também. As referências ajudam muito na criatividade e na construção não é? Claro. Dos processos, portanto, sim, acho que são essas referências. Tu uma vez disseste, eu gosto muito das personagens que não são certinhos. Que fascínio é este que tens pelos vilões que, contrariamente ao que a maioria das pessoas possam pensar, tu tens, porque tu, por várias personagens que tens muito, por exemplo, da Mermaid Melody, da Do Re Mi, fazem crer o contrário. Lá está, a Lúcia para mim é uma personagem que não tem muita surpresa. Era uma menina muito querida, muito bem comportada. E então, a nível de voz, não variava muito, não é? Eu gosto dos vilões, e acho que os meus colegas, a maior parte deles, também gostam imenso. São sempre os mais divertidos, não é? Porque têm imensas características e é muito giro ser mau ali naquele mundo faz de conta. Tem alguma graça porque não tem a ver com as nossas características normais, acho eu. E alguns deles têm mesmo muita graça e têm ali coisas muito giras para replicar. Portanto, eu divirto-me bastante com os mais estranhos. E eu gosto das personagens com alguma patologia psicológica. Gosto da personagem mais ansiosa, aquelas miúdas mais ansiosas e estressadas. Ou mais neuróticos. Portanto, nem é propriamente os vilões ou as bruxas, se bem que é muito divertido, não é? Porque aquele imaginário da bruxa leva-nos para aquele... não é aquela coisa. Pronto, e fogem um bocadinho. Mas sim, as personagens mais desequilibradas são aquelas que mais me fascinam. Sim. As personagens, eu diria que são como filhos, no sentido em que gostas, uma vez disseste que gostas de todas as que tu já fizeste. Mas há uma muito querida por muitos que te traz memórias de rouquidão. A personagem chama-se Flora, da Do Re Mi. Ai, a bebé. Exatamente. Que problemas é que tens com essa personagem? Não, nenhuns. Ela estava sempre a chorar. Eu até perguntava ao sonoplasta, mas isto não vem no ME? Tem mesmo de ser uma pessoa... Nos efeitos. Isso. Sim. Não, a sério que tem que ser mesmo uma pessoa a fazer. E ela, de facto, ela chorava 90% e 10% dizia uma ou outra palavra. Sim, então imagino que seja super prazeroso. Ok. Era muito cansativo fazer. Era muito cansativo, porque às vezes eu estava 2 ou 3 horas a chorar, literalmente. Super terapêutico. E é muito... É cansativo para a voz. Claro. Esse choro, nem é um choro normal. Sim. Eu adorava os animes em que, por exemplo, eu lembro-me, já não me lembro qual foi a série, em que eu lembro-me de ver, acho que era uma que eu acho que nem sequer, não sei se chegou a passar ou não, eu nunca vi, que eram os Cavaleiros de Monocoly. Podia ser considerado um anime, acho eu. E lembro-me de haver, da minha personagem estar a morrer durante 10 minutos do desenho animado. Entre choros e reações. E eu adorei fazer aquilo. Diverti-me imenso, porque aquilo era muito estilizado, e tudo o que é estilizado, de facto, é divertido fazer, não é? Porque Mas não é fácil. É metafórico. Agora, era a minha voz normal, porque a personagem era uma adulta e tal, com uma voz... Ok. E enquanto que a Flora, eu estou a chorar, mas é em bebê. Tu ainda consegues chegar a esse registro de tão juvenil, ou agora
tentas, ou tens outras estratégias para chegar aí? Eu acho que a voz vai mudando, não é? Obviamente. Sim, Se calhar claro. há coisas que eu já não tenho tanta frescura ao fazer, e fui também aprimorando porque gosto mais os meus graves. Acho que, pronto, é assim. E fui tentando desenvolvê-los mais do que propriamente os agudos. Bebés, aquilo nem se pode considerar uma voz normal, não é? Sim, Porque claro. aquilo Porque é uma posição da garganta. Sim. E acaba por ser sons e tal. Eu não consigo fazer aquilo durante muito tempo. Mas sim, eu acho que pelo menos a Flora ainda conseguia fazer. Porque eu tenho feito outros bebés a chorar, sabes? É a tua sina. É a minha sina. Por isso, ainda há pouco tempo, já não me lembro em que série, fiz. Tu chegaste a fazer a Bloom das Winx, a primeira Bloom. Sim. Fizeste a Wanda dos Padrinhos Mágicos e há bocado quando fizeste aquela inflexão de professora, lembraste muito a Wanda. A Wanda, sim. Tem muito aquela... Também. É muito isso, muito isso. E fizeste também o Harry do Balde dos Dinossauros, que é uma série que muito... Sim. Há muito tempo. Há muito tempo, e é uma série que não diria que é das mais conhecidas que tu já fizeste, porque diria que as pessoas prestavam mais atenção aos dinossauros do que propriamente à criança. Sim. Mas é muito curioso, porque também tens a Tiana, essa sim, da Princesa e o Sapo, que a dobragem, sim. Que eu diria aí que já tem muito mais da tua voz natural. Claro que naquela já foi há uns anos, mas tem muito mais da tua voz natural. Tem, mais suavizada, talvez um bocadinho. Sim, para dar aquele ar Disney, digamos assim. Tu preferes fazer este tipo de dobragens em que dás menos da tua voz, no sentido em que não tens que mascará-la tanto, ou gostas mais quando tens que aproveitar os teus artifícios para fazer ou de avó, não é? Como a avó detetive, que também tem o seu charme. Sim. ou de criança, jovem, o que seja. Eu divirto-me mais a fugir do meu tom normal, mas há algumas vozes que são um pouco a minha voz, mas ali com os toques de mais duros ou mais suaves, também me agradam. Por exemplo, eu lembro-me de o Força Ralph, com a direção do Carlos Freixo. Lembro perfeitamente porque nós não sabemos o que é que vai acontecer, o que é que vamos gravar, não é? Sim. Muitas das vezes. E de chegar às 9 da manhã pronta para gravar o filme e 9 da manhã é muito cedo. Claro. E eu não estava preparada para aquela personagem, não é? Por acaso eu não me lembro do nome dela, lá está a minha memória de Dory. Era aquela sargento, não é? Que era muito bruta. A primeira cena que eu tinha de fazer era super agressiva, em que ela, não sei o quê, vocês! E eu fiz aquilo, mas ainda estava. E então o Carlos disse, olha... não é assim, ele não fala assim, claro, mas disse, olha, tens que dar muito mais. E eu comecei a rir e disse, então olha, vamos fazer o seguinte, eu vou beber um café primeiro e já volto e a gente já faz isto como deve ser, porque eu ainda não estava psicologicamente preparada às 9 da manhã para aquele grau de pujança, não é? Que ela tem logo naquela primeira cena que eu fiz. Mas gosto muito dessas personagens assim mais brutas. É muito giro. Com aquela voz mais... Então... Não é? Sim, é muito engraçado. Tens muitos registros diferentes que são muito facilmente associados a várias personagens que tu já fizeste, no sentido em que seja a criança, seja a jovem, a professora, com aquele tom mais severo ou aquele tom mais doce. A tua voz estava presente em muitos formatos, digamos assim. Sim, eu gosto muito disso. E ainda gostava de aprender mais formatos. Acho que me disponibilizei muito cedo para fazer isso. Para tentar brincar ao máximo com a voz e fazer coisas que soassem o mais distante possível de mim. É muito difícil. Sim, o timbre está lá sempre. Não é? Claro. E está lá sempre. Sim. Mas gosto muito desse exercício. Consegues fazer assim uma demonstração? Olha, gosto muito de fazer que também me dava um grande trabalho, não tanto como a Flora, mas cansava-me muito também. Que era... Festa! A Pinkie Pie! Não é?
Sim, Dos Little Não, Pony. exato, do My Little Do meu Pony. pequeno pônei. Exatamente. Sim. Gostava imenso de fazer essa. Eu adorava essa personagem. Epá, é extraordinário, que não parece nada. Aí nesse registro não pareces nada tu. Pois. É espetacular. Sim. E a Prudência Passinhos? Recordas-te? Lembro-me, querido. O Tomás era assim uma coisa mais meninos. Temos de. Não, mas pronto, esse é mais o meu registro, não é? É um pouco. É. Essa personagem ficou muito marcada. Isto foi quê? Diria que foi nos seus primeiros anos de dobragem, acho eu. Sim, foi. Acho que Lembras-te sim. lembras-te Não me como é lembro que do ano, por conheceste? acaso. Na Pim Pam Pum, se não estou em erro. E sim, pronto, nós gravamos sozinhos, não é? Uhum. Mas na altura eu gostei muito de trabalhar. Normalmente quem dirigia as músicas era o Michel Simeão. Sim. E, por exemplo, os Digimon deu-me muito gozo fazer, porque eu acho que eu não fazia a série, mas fiz os O genéricos. genérico, sim. E lá está, pronto, era um cliente mais maleável, então eu dizia: Michel, posso aqui inventar uma harmonia? e nós os dois divertíamos imenso. A Prudência Passinhos também foi mais ou menos a mesma coisa. A fadistar um bocadinho aquele genérico, não é? Que o fado não é muito a minha linguagem, pronto, não é das coisas que eu faço Como é melhor. que era o genérico? Já nem me lembro. Não sei o quê. Prudência, passinhos. Eu acho que ainda fiz uma versão disso, assim, mais a fadistar. Sim. Lembro-me vagamente. Como é que era? Olá. Olá, amiguinhos. Prudência, passinhos. Era qualquer coisa assim, já não me lembro. Isso já foi há muito tempo. Eu acho que com o tempo fui-me tornando cada vez mais, como é que eu ia dizer, eclética e mais disponível para ouvir tudo. Uhum. Ou para ver tudo. Sim. Claro que há produtos que eu não gosto, efetivamente. Por exemplo, eu acho muito interessante, não é o tipo de música que eu ouça. Fui ouvir Bad Bunny. Ok. Pronto. E achei muito giro, porque eu gosto muito de música cubana, etc., mais antiga, aquela mesmo antiga. E acho que ele foi beber ali um bocado, lá está as referências musicais e culturais, e ele fez ali uma miscelânea com o reggaeton atual, não é? E mais tradicional. Sim, e eu achei muito giro, achei muito interessante. Achas que um dia vai estar ele não canta, mas eu gosto de ouvir, sim. e acho que ele tem aqueles que ele faz, é muito engraçado, ele criou ali, gosto, aprecio. Achas que um dia vais ter absorvido tanto o Bad Bunny que vais transpô-lo para uma personagem que vais estar a dobrar? Não sei, talvez, sim. Eu já brinquei, eu e uma amiga minha, locutora, a Patrícia Bull, já ela vai me matar, mas nós já brincámos para ver qual de nós é que imitava o Bad Bunny e mandámos um WhatsApp uma à outra e ela ganhou, portanto pronto. Ainda não estás no ponto. Ainda não estou, tenho que ouvir melhor, mas fiquei muito surpreendida com ela, porque ela fez um Bad Bunny incrível. Mesmo. Eu desde que entrei comecei logo a cantar e a fazer dobragem. Sim, isso dá-te uma versatilidade grande. Mas há muitos colegas, homens e mulheres, que fazem o mesmo que eu, que tanto dobram como cantam. Faz parte, não há uma dissociação, faz parte daquele trabalho. Vejo como um todo, não vejo como uma coisa em que se tenha de escolher fazer ou cantar ou dobrar. Sim. Eu não sou muito ativa nas redes sociais, por isso não tenho... Pronto, não tenho essa comunicação. Já houve uma ou outra situação, por acaso, na rua ou no transporte público, em que alguém deve ter reconhecido de alguma coisa e de facto deram esse feedback positivo, foram ter comigo, gosto do seu trabalho, e é muito gratificante, isso é muito bom. Não sei qual das minhas personagens é que... Talvez a Lúcia, não é? Porque lembro-me que há muitos anos fui com a Carla Garcia e com o Peter e com o Carlos Freixo. Fomos a um evento e houve uma conversa com algumas pessoas que estavam lá. E de facto eles falaram nas sereias, na Lúcia e nas músicas das sereias. Portanto, e a Pinkie Pie também... penso que também será uma personagem assim mais icónica. Dobrar é incluir. Tu já tens alguns anos disto
e de destacar também aqui, no sentido da inclusão, o papel que tu tiveste na audiodescrição, a voz da audiodescrição do jogo do The Last of Us. O que é que achas que falta para existir mais inclusão nas dobragens? Pois, isso é aquela... É aquela grande pergunta. É um tema, para já eu acho que devia haver sempre a hipótese de se ouvir dobragem. Não percebo porque é que há determinados produtos que deixaram de ser dobrados. Mas as crianças e tal aprendem, mas havendo ambas, não é, as possibilidades há coisas que eu também gosto de ouvir no original. É como os livros, não é? Podemos ler em inglês, ou em francês, ou em italiano, e podemos ler em português através de uma tradução. E eu acho que seria muito importante para não se excluir ninguém. E esse tema também é muito querido, porque eu também tenho muitas dificuldades de visão, sempre tive. Ai de mim se não me dessem os testes ampliados ou as várias ferramentas que eu utilizava, não é, para conseguir fazer o meu percurso na educação de uma determinada forma. E acho que isso é muito importante. Às vezes há um certo esquecimento. Eu acho a dobragem muito importante, precisamente nesse sentido. Então, por esse background que tinhas de dificuldades no teu percurso aliadas à visão, tu também já, quando entraste para as dobragens, já tinhas isso em mente, dessa tua missão, entre aspas, digamos assim, que podias desempenhar ao entrar nesse mundo? Não tinha qualquer ideia do que é que eu ia fazer. Para já, porque eu só comecei a ver melhor quando fui operada aos 18 anos, quando entrei para a universidade. Ok. E eu comecei a fazer dobragens, penso eu, aos 19, 20 anos. Portanto, fui fazendo. Movimento traz-nos coisas, não é? Movimento é dinâmica e eu sempre fui um bocadinho assim, de bola para a frente, vou experimentar. E, portanto, não houve propriamente um pensar ou uma estratégia. Fui mesmo... Lá está aquilo que eu contei logo no início. Foi um acaso. Lá está. E eu aproveitei esse acaso. E acho que também tive sorte, não é? Pelas pessoas que me fizeram o casting e me permitiram que eu trabalhasse neste meio. E depois é muito, muito interessante porque tanto os desenhos animados asiáticos como franceses ou ingleses, cada um tem o seu próprio ritmo e muitas vezes há determinadas reações que nós quase conseguimos prever precisamente porque vamos apreendendo inconscientemente esse ritmo de cada série consoante a origem. Esse ADN Sim, okay. Por exemplo, nos japoneses ou nos asiáticos há imensas reações constantemente. Portanto, é difícil falhar. Sim, percebo o que estás a falar, sim. Não é? Sim, muito aquelas... Sim. Sim. Exato. São muito vocais. Se calhar nos franceses, quando eu fiz a Prudência Passinhos, o original era francês ou belga, já não me lembro bem. E achei menos vocal, é engraçado, tinha menos reações. É um estilo diferente, até a própria animação é completamente diferente. Sim. E não é nada fácil dobrar em cima de japonês ou de russo ou de chinês, digo já, é mesmo difícil. Pela questão da boca? Não, porque muitas vezes eu pessoalmente não domino a língua, não é? Não domino mandarim. Compreensível. E então às vezes nós tínhamos olá, tudo bem, como estás? E dizíamos, não é? Olá, tudo bem, como estás? E a boneca original ainda estava e eu, o que é que eu vou pôr no resto da fala? Pronto, tínhamos que fazer essa adaptação. Tínhamos que inventar mais palavras. Mas é engraçado que a partir de uma determinada altura tu quase que percebes mandarim. É verdade. Começamos a tornar-nos bons a fazer essa dobragem e já conseguimos colocar a frase na imagem certa. Entender sem entender, no Sim, fundo. Que é... entender sem entender. Uhum. É estranho, mas é verdade. A primeira dificuldade, na minha opinião, é ouvir-nos a nós próprios. E depois, a experiência desses quase 30 anos, o que me trouxe foi, eu comecei a ter intimidade com a minha própria voz. Não sei se isto... E achas que já alcançaste esse... Já, completamente.
já nos tratamos por tu, digamos assim. Ou seja, eu já compreendo, já olho para a minha própria voz. Eu estou a dizer isto poeticamente, mas é um pouco isso, porque lembro-me que no início eu ouvia-me e eu já, que horror, mas como é que é possível? Não é que eu agora me tenha apaixonado pela minha voz, não tem nada a ver com isso, mas pelo menos já consigo dirigi-la. A utilização do microfone no início é como se estivéssemos a guiar um barco sem remos, e agora eu já arranjei, já consigo ter ali. Já forjaste os remos e já consigo mais ou menos dirigi-la. É essa a diferença. E é uma coisa que demora algum tempo a ultrapassar, acho eu. Olha, foi um acaso que chegaste às dobragens, e que acaso que foi. Muito obrigado. Muito obrigado também por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Foi uma conversa espetacular. Muito obrigada eu. Muito obrigado também a Si desse lado por nos ter acompanhado nesta viagem ao passado. O meu nome é Tomás Delfim. Este podcast conta com a coordenação de Joana Beleza e João Martins, fotografia de Matilde Fieschi e direção de João Vieira Pereira. Se tiver alguma sugestão, envie-nos para podcasts@empresa.pt. Era uma voz e continuará a ser.